A paz do Senhor, meus queridos, como é que vocês estão? Estão bem? A gente está um pouquinho atrasado com a nossa lição, né? Devido a alguns problemas no celular da prof, mas conforme a gente for conseguindo, a prof vai gravando e vai postando os vídeos, tá bom? Vamos orar antes de iniciar? Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por cada vida, obrigado por cada família. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha guardar cada um de nós, abençoando a cada família, a cada criança e abençoando esta lição, que o Senhor venha estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar da lição 3, tá bom? A lição 3 que nos diz assim: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmo 56, 3. Há muito tempo atrás, havia um rei muito mau, e ele não queria que o povo de Deus aumentasse, ele não queria que os israelitas aumentassem demais. Então, ele deu uma ordem para o seu povo, ele deu uma ordem, olha só o rei, para essas moças elas eram as meninas que ajudavam na hora do parto. Elas ajudavam as mamães a ter os seus bebês. E ele deu uma ordem muito severa para elas. Ele disse assim: eu quero que matem todos os meninos israelitas que nascerem. Matem esses escravos. Elas não eram meninas ruins. Elas, na realidade, elas não queriam fazer isso, né? Mas era uma ordem do rei. Vocês sabem quem são os israelitas? Os israelitas eram o povo do Papai do Céu. Ele era o povo que amava e acreditava em Deus. No meio daquele povo havia uma moça chamada Joquebede, que ficou grávida. Ficou muito alegre ela e seu esposo, né? Porque iriam ter mais um filho. Ela já tinha uma menina. Mas ao mesmo tempo, ela ficou preocupada porque o rei colocou uma ordem que é para matar todos os meninos que nascessem. E ela lá naquela época não tinha como saber se ia nascer um menino ou uma menina. Então ela ficou muito preocupada com a ordem desse rei malvado, porque o rei tinha muito medo que aumentasse o povo de Deus, né? Quando o bebê nasceu, foi uma alegria imensa, mas ao mesmo tempo foi uma preocupação, porque era um menino. E a ordem do rei era que matassem todos os meninos que nascessem israelitas, né? E nasceu um menininho, então ela ficou preocupada. Mas daí Joquebede teve uma ideia. Ela pensou: bom, vou esconder ele. Cada dia da casa ela escondia num cantinho, num lugar, para que ninguém visse ele lá, né? Mas o bebê estava começando a ficar grande. Então, quando o bebê tá grande, o choro fica mais alto, né? Ele começa a fazer mais barulhos, então ficava mais difícil de esconder ele. Então, ela começou a ficar preocupada e ela pensou assim: e se eu ouvir o choro dele, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer se ele começar a chorar demais e ouvir o choro dele? Então, ela teve uma outra ideia, né? Ela preparou um cesto com todo cuidado, todo organizadinho, arrumado, para que não entre nenhum bicho, que não entre água dentro dele, e colocou o bebê dentro deste cesto e colocou no rio. Foi até o rio, largou na beiradinha do rio, largou o cesto. E conforme a água ia descendo, ó, esse aqui é o cesto, tá? Ó, ela estava triste porque ela ia ter que se desfazer, ia ter que largar o bebê dela. Mas isso é para o bem, para que ele não morresse. E ela confiava em Deus, ela sabia que largando lá, Papai do Céu ia cuidar dele. Então, conforme o cesto ia descendo pelas águas, a irmãzinha deste bebê foi acompanhando pela beirada do rio, até onde o cesto ia. E de longe ela avistou que naquele rio estava se banhando a filha do rei, estava se banhando a princesa e as suas servas. Então a princesa avistou de longe aquele cesto e ela ficou apavorada e ela puxou o cesto para perto e ela viu que tinha um bebê dentro e ele começou a chorar. E ela pegou o bebê, ela deve ter achado ele tão lindo, tão cuidadinho, mas ela pensou:
Eu não tenho filho, como é que eu vou cuidar dele, né? Eu não tenho leite nos meus peitos, como é que eu vou alimentar ele? Ele é apenas um bebê. Aí a irmãzinha deste bebê chegou perto dela e falou assim: Princesa, eu conheço uma mulher israelita que pode cuidar deste bebê para você. E ela disse: boa ideia, traga ela aqui, traga ela para falar comigo. E essa menininha levou a própria mãe para cuidar do bebê. E foi assim que aconteceu. Joquebede cuidou do seu próprio filho até ele ficar maiorzinho. E como ela tinha combinado com a princesa, quando ele ficasse maior, ela devolveria ele para a princesa. E assim, irmãos, meus queridos, como Joquebede confiou no Senhor, assim nós devemos confiar em Deus também. A princesa colocou o nome dele de Moisés, que significa tirado das águas. E todo este tempo, desde o seu nascimento até a sua vida adulta, o Senhor cuidou dele. E assim o Senhor faz conosco. Ele cuida de nós, ele cuida da gente. Assim como diz a palavra, quando estamos com medo, nós confiamos em Deus. Eu sei que às vezes dá medo a situação que a gente está vivendo, às vezes dá medo do escuro, às vezes dá medo de alguma coisa, mas devemos em todos os momentos confiar em Deus. Só Ele pode nos guardar. Ele conhece o que vai acontecer amanhã, Ele conhece o nosso medo e Ele é o único que pode nos guardar. Vamos confiar em Deus cada dia mais, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, tenho gostado. Foi simples, mas da próxima vez a prof vai tentar melhorar conforme o celular deixar, né? E espero que vocês sejam abençoados por Deus, se comportem, obedecem a mamãe e papai, obedecem o papai do céu que está cuidando todo mundo, tá bom? Fique com Deus, que o papai do céu abençoe cada um de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Amém.